A gente vai falar com o Alexandre Piquet agora, ele que é exatamente isso. Vamos conversar com ele, que é advogado, ele vai poder trazer mais informações para a gente, né, sobre, aliás, até voos que estão sendo cancelados, 730 voos, né, já foram cancelados por lá, pelos Estados Unidos, ele que está direto lá dos Estados Unidos. Alexandre, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação na BMC News. Obrigado, mais uma vez, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Alexandre, a gente tem aí pelo menos, né, 730 voos sendo cancelados nos Estados Unidos, pelo menos é o número que tem até agora, isso por falta de tripulação. O que tem acontecido? Isso tem a ver com a questão de empregos nos Estados Unidos? O que está acontecendo para isso? Que, na verdade, até isso já tem afetado uma outra categoria, que é a de caminhoneiros, não é isso? Correto. São dois fatores principais aí para estar gerando essa escassez de mão de obra na aviação. Primeiro falar da aviação. Um é que o plantel de pilotos ele tem já uma idade avançada e está em vias de aposentadoria. Então, de acordo com uma pesquisa que a Boeing fez, nos próximos 20 anos vai haver uma escassez de 400 mil novas vagas, 400 mil novos pilotos para as vagas que vão precisar ser preenchidas. É muita gente, é muito piloto. E o processo de formação de um piloto, aí vem o segundo motivo, você não consegue adquirir as horas necessárias, as licenças, as certificações da noite para o dia. É um processo que leva alguns anos. Então, mesmo que hoje a gente conseguisse aí 400 mil potenciais pilotos, isso leva um tempo até que eles tenham o número necessário de horas para voar numa dessas companhias aéreas de maior peso, que são justamente as que estão sofrendo com esse problema da escassez agora. Agora, o Alexandre, como é que a gente pode se posicionar para conseguir tirar vantagem dessa situação, né? A pessoa deve, então, querer ir? O que o pessoal faz com essa informação agora, recebendo ela, justamente sobre toda essa questão da escassez que você tem relatado? Ok, então, dito isso, ou seja, mesmo que aqui nos Estados Unidos a gente começar a formar piloto, vai demorar tempo, os Estados Unidos está buscando mão de obra estrangeira, ou seja, já existem pilotos licenciados e com as horas de voo necessárias e com a experiência mínima exigida, por exemplo, no Brasil. Tem muita mão de obra qualificada no Brasil. Óbvio que ele precisa fazer a sua certificação aqui nos Estados Unidos, mas existem caminhos específicos para para essa profissão especificamente, como o EB-2NW, que é um visto de habilidades excepcionais por interesse nacional. Então, a escassez de pilotos fez com que essa profissão agora seja considerada de interesse nacional. Então, a formação técnica necessária para ser um piloto de avião, ela é uma formação que é considerada de habilidades excepcionais. Juntando as duas coisas, você tem o melhor dos mundos, que é um processo que te leva à residência permanente, ou seja, o Green Card para você e para toda a sua família. Então, estou falando especificamente com aquele piloto que tem aí pelo menos 2.500 horas, o piloto da aviação comercial e que deseja vir para os Estados Unidos. Somente com o início do processo de certificação aqui, você não precisa ter a carteira do FAA no momento em que começa o trâmite de um processo dessa natureza. Mas demonstrando toda a sua experiência pregressa no Brasil, você já consegue se qualificar para um Green Card para então concluir, né, a sua validação aqui nos Estados Unidos e aí poder pleitear ou aplicar para um trabalho em uma dessas companhias. E o mesmo caso é hoje o dos caminhoneiros. Existe escassez de mão de obra para motorista de caminhão, existem vagas para motorista de caminhão aqui que pagam acima de 6 dígitos, ou seja, acima de $100 mil anuais.
porque existe, da mesma forma, um plantel de motoristas que está se aposentando, uma geração nova que não quer entrar nessa profissão, por N motivos, a geração mais nova está caindo mais para o lado de tecnologia, e aí criou-se esse gap. E muita gente qualificada fora dos Estados Unidos. Então, para você dirigir um caminhão, você precisa de uma validação de uma carteira específica, não chega ao nível de habilidades excepcionais para um visto EB2NW, não é o caminho para o motorista de caminhão, porém, para esta profissão específica, você tem um outro caminho, que são os vistos H2, onde você tem que ter uma empresa americana que está disposta a contratar o estrangeiro para vir, então, trabalhar como motorista de caminhão aqui nos Estados Unidos. É um visto temporário, é um visto que a gente chama não imigrante, ou seja, ele não vai diretamente para o green card, a residência permanente, mas que dá direito a esse motorista a trabalhar para a empresa americana que está precisando desse tipo de mão de obra. São dois caminhos diferentes, ou seja, o caminho dos pilotos já é o caminho direto para o green card por habilidades excepcionais. O caminho para os motoristas de caminhão já é um caminho para um visto temporário não imigrante, H2, que é um visto específico para esse tipo de atividade. Ambos estão em escassez e ambos estão tendo uma grande procura para cargos, inclusive, muito bem remunerados aqui nos Estados Unidos. Esse visto não remunerado que você explicou, ele também dá direito, porque dos pilotos já vai diretamente ali para o green card, mas no caso do outro, dos caminhoneiros, também dá direito de levar a família, de alguma forma, ou não? E mais, existem aqueles, que eu lembro que da última vez que a gente conversou, né, Alexandre, aqueles green cards que vão estar disponíveis até setembro, se não me engano, que você falou, que existe uma leva, né, que vai estar disponível devido a esse período da pandemia, em que ficou muito tempo sem emitir green cards. Poderia depois essa categoria ali de caminhoneiros conseguir dar entrada nesse processo? Só lembrando, ele não é não remunerado, ele é não imigrante. Porém, não imigrante, ele é desculpa, não imigrante, isso. Tá. Não imigrante, ok. Então, esse visto não imigrante remunerado, ele é um visto que ele dá direito aos dependentes do beneficiário principal virem para os Estados Unidos, junto com, ou seja, o marido ou a esposa e filhos menores de 21, eles podem vir com uma categoria de dependentes. Eventualmente, essa família pode chegar à residência permanente através de algum outro processo disponível, não necessariamente através deste visto, ou seja, esse visto é um visto que a gente chama visto não imigrante temporário, onde ele tem início, meio e fim. Tá? Se a empresa demonstra interesse em manter aquele funcionário, gostou do trabalho, houve sinergia, e eles então querem peticionar um processo permanente, ou seja, um processo imigrante para o green card, então, desta pessoa, existe o caminho que se chama EB3, que é o green card através de uma oferta de trabalho aqui nos Estados Unidos para um trabalho exatamente da mesma natureza como a de motorista de caminhão. Esse seria o processo EB3, também conhecido como Labor Certification, certificação laboral. Nas duas situações, precisaria, então, fluência no idioma, que eu acho que isso também é um grande questionamento aí das pessoas que fazem esse processo, né, Alexandre? A gente diz que para efeito da imigração, não é necessária a fluência no idioma. Por quê? Porque não necessariamente aquela função que você vai exercer vai exigir que você tenha a fluência no inglês. De repente, você não vai precisar utilizar aquilo. Mas, naturalmente, né, só pelo fato de estar aqui e do employer, né, da empresa americana, ser provavelmente constituída por americanos ou vamos dizer, com a língua americana, a língua inglesa vai ser a língua falada no dia a dia da negociação ali do trabalho
ou pelo menos entre os colegas, sim, é interessante que o candidato já estude ou se aprimore. Os pilotos normalmente têm um nível de inglês muito bom, os pilotos de avião. No caso dos motoristas de caminhão, se não há fluência, não é um pré-requisito. É ideal que exista uma fluência mínima até para chegar aqui no país. Mas não é um requerimento para o visto. Perfeito, então. Muito obrigada, viu, Alexandre? Obrigada pelos esclarecimentos. Aliás, sempre que tiver qualquer novidade do gênero, já pode nos chamar aqui, porque isso é muito importante para o movimento. Significa que também existe uma tendência de movimentação da economia americana. Isso, claro, é importante, né, para que a gente traga aqui para o pessoal. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima.